Olha Uhum. só, eu tô louco pra continuar esse papo da parte do parto, só que eu queria voltar pra uma coisa que me interessa muito, muito mesmo, e que eu não fui buscar pra saber também, tá? Mas é o seguinte, ok, a bolsa estourou, fui pro hospital, o que eu faço? Porque assim, ó, com quem eu converso? Com quem, depois que eu conversei com essa pessoa, pra onde que eu vou? O que que eles Uhum. fazem com a minha esposa? Eu vou junto? Então eu Perfeito. preciso de um passo a passo seu do que acontece desde que eu chego lá e dou bom dia pra pessoa. Tá. Primeiro que pode ser que você precise ir para o hospital em trabalho de parto e a bolsa não tenha estourado. Ok. Tá ligado nisso? Aham. Tá. Segundo, se a bolsa estourou, eram 4 horas da manhã e ela não está sentindo absolutamente nada. Não tem dor, não tem contração, não tem nada acontecendo no corpo dela. E ela olhou o líquido tá bem clarinho, transparente para branco. Nenenzinho dando os chutinhos de costume. Normal. Ela pode voltar a dormir até às 7 da manhã. Hum. Coloca uma fraldinha, né? A gente gosta bastante daquelas panties de vestir, assim, que usa para incontinência urinária também, porque aguenta mais líquido. Então, veste uma fraldinha, dorme até às 7. Das 7, tem troca de plantão no hospital às 7 da manhã, 1 da tarde e às 7 da noite. Troca de plantão sempre é um momento que, se a gente chega nesse horário, a gente é bastante demorado para ser atendido, porque o médico que está entrando, o que está saindo está passando todo o plantão para o que está entrando, e o que está entrando vai passar em todos os quartos para verificar quem está lá e se apresentar, e depois começar a atender os pacientes novos. Então, 7 horas, levanta, toma um cafezinho, né? Tá tudo bem para seguir esse trabalho de parto. Arruma o que faltar das malas, carrega o carro, vai, pega o pré-natal, o cartão de pré-natal tem que estar sempre junto. Chega na recepção do hospital e diz: eu vim aqui porque minha bolsa rompeu há 3 horas. E aí, dali, o que acontece? A mulher vai passar por uma triagem, uma enfermeira que vai medir a pressão, escutar o coração do neném, vai encaminhar para uma consulta médica. O marido entra um acompanhante nesse processo, tanto na triagem quanto nessa consulta médica. Na consulta, ele vai fazer um exame de toque, vai ver se tem alguma contração, vai avaliar se é líquido mesmo, porque no que ele faz o exame de toque vai escorrer mais líquido. Às vezes ele vai fazer um toque e vai estar lá um bolsão intacto, bem cheio de líquido. Ele vai suspeitar que podia ter sido uma perda de urina, que às vezes no final da gestação fica mais confuso. E aí, não, é bolsa rompida mesmo. O bebezinho também não tem contração. Então, possivelmente, o que é feito hoje no hospital vai passar por um exame que chama cardiotocografia. Coloca 2 faixinhas na barriga da mulher, com microfonezinhos e sensores. Um pega o batimento cardíaco, o outro pega as contrações, é um sensor de contração muscular. E outro que fica na mão da mulher, ela aperta cada vez que sente um chute. E aí sai um gráfico num papelzinho, assim, que relaciona a frequência cardíaca do bebê com os movimentos do bebê e com as contrações da mulher. 20 minutinhos avaliando ali na cardiotocografia. Deu uma cardiotocografia boa, tá tudo bem, boa vitalidade do bebê, então vamos aguardar o trabalho de parto começar. A gente pode esperar, segundo o Ministério da Saúde e as últimas pesquisas, 24 horas, esperar espontaneamente que o trabalho de parto comece. A partir de 24 horas, esperar que comece espontaneamente ou usar algum recurso medicamentoso para acelerar o processo de contração e dilatação, trazem um risco muito parecido. Então, o Ministério da Saúde ainda coloca que o médico deve explicar para a mulher que, temos esses 2 caminhos, os 2 têm um risco-benefício meio parecidos. Aí o casal escolhe, né? A mulher decide se quer continuar esperando ou não. Porém, na realidade obstétrica brasileira, a gente não tem isso protocolado nos hospitais de que é assim com todo mundo. Então, pode ter profissional que viu uma bolsa rompida e que já queira começar o medicamento com 6 horas de bolsa rompida, com 12 horas, com 18 horas. E aí tem médicos com condutas muito variáveis em relação a isso. O que a gente conseguiu aqui em Criciúma, né, em reunião com o Hospital Santa Catarina,
conseguir a permissão, assim, de orientar as mulheres sobre o benefício de esperar as primeiras 24 horas, porque um trabalho de parto espontâneo costuma ter um desfecho melhor e ser mais tranquilo do que um trabalho de parto que precisou ser induzido com medicamento, tá? Então, eles concordaram de todos, quando a mulher decide, se a mulher quiser, esperar essas primeiras 24 horas. Porém, a partir de 24 horas, aí a gente não tem mais a possibilidade de decisão, se eu quero, se eu não quero. Então, com 24 horas, o hospital aqui protocola que começa a indução E ela espera onde? medicamentosa. Ela tá esperando Ela dentro está do esperando hospital? na sala de parto. É. Então ela Uhum. pode ficar desde que ela entrou até dar 24 horas dentro do hospital, em um local lá. Sem contração nenhuma, sem começar o trabalho de parto, para daí, depois de 24 horas, começar um processo de indução que pode levar mais 24, 48. Ok. Então, quando a gente tem uma bolsa rompida, ou não tem a bolsa rompida, mas a mulher chegou nas 41 semanas, que é o limite preconizado aqui no Brasil, e só aqui no Brasil, para os bebês nascerem. Porque no mundo inteiro as mulheres parem com até 42 semanas. Aqui, se tu contrata uma equipe de parto domiciliar ou algumas equipes médicas de parto humanizado, eles autorizam, eles permitem que espere até 42. Mas, Ministério da Saúde, hospitais públicos, convênios, 41 semanas indicam que comece a indução do trabalho de parto. Se você vai para o hospital com 41 semanas completas para iniciar a indução, ou se você vai com uma bolsa rompida sem nenhum sinal de contração, você tem que ir preparado para ficar 2 a 3 dias no hospital, só para até nascer o neném. E é muito importante falar para a família que, ó, a gente está indo sem dia para voltar. É muito importante levar, mandá-la para pintar, Netflix baixado com download para assistir, podcast para maratonar, livros para ler. E pensar assim, ó, vou ficar aguardando, porque é essa espera que muitas vezes faz os casais desistirem. Porque não estão preparados para esse tempo e a família acha que tem alguma coisa errada. Ai, mas por que tanto tempo? Mas ela não está sofrendo. E às vezes a mulher está lá sem sentir absolutamente nada. Um exemplo do meu último parto foram 18 horas sem sentir nada. Depois que a bolsa rompeu, trocando uma fraldinha depois da outra. E aí eu estava com uma equipe contratada, então eu tive o privilégio de ser avaliada em casa, de poder ficar em casa. E aí eu ia pra praia, caminhava, fazia meus exercícios, assistia o The Voice Kids, que eu adoro ver crianças cantar. Então, assim, dormir, entende? Então é uma coisa que a gente pode fazer. E aí, geralmente, se a gente está indo para um hospital, seja público ou convênio, a gente vai ter que conhecer essa informação, estar muito empoderado para decidir, eu quero essa espera, se preparar para isso, porque a tendência é da gente ser levado a induzir mais cedo e a operar por cansaço ou pela demora, que não são indicações reais, assim, de uma necessidade de operar, né? Então, lá, enquanto se espera, a gente pode fazer exercícios, agachamentos, subir e descer escadas, caminhar no corredor do hospital. Tudo isso a equipe de enfermagem vai orientar. E aí é legal intercalar descanso, sono, porque a gente está se preparando para uma maratona que está para chegar, que é a contração e o trabalho de parto em si. E a gente está lá naquela espera. Então é importante descansar muito, mas se der uns picos de energia, e sei lá, a cada 4, 5 horas, fazer uma meia horinha de atividade, né, de se movimentar um pouco, ajuda bastante. Eles oferecem comida lá também? Sim, todas as refeições. Almoço, janta e E os pro lanches. acompanhante também? Hospital público e privado, pessoa que está internada e seu acompanhante tem alimentação. E ficamos esperando 24 horas. Ok. Bolsa rompida, líquido vazando, não veio contração. Então agora chegou a hora de começar a indução. Então tem mais 24 horas que vai ser com o uso de um comprimidinho intravaginal chamado misoprostol, que é usado em mulheres que nunca tiveram cesariana antes, né? Tiveram outros partos normais, ou é o primeiro parto, então vai usar o comprimidinho de misoprostol. Esse comprimidinho tem a função de trabalhar o colo do útero, começar a amolecer ele, afinar ele para que ele possa vir a dilatar. Então é esperado que se alcance ali
um nível de afinamento desse colo e pelo menos uns 3 centímetros de dilatação. Algumas mulheres já sentem contrações dolorosas nesse período com o comprimido e outras vão passar as 24 horas sem sentir nada. E aí, lá no final das 24 horas, que são 4 comprimidos, 1 a cada 6 horas, ou 6 comprimidos, 1 a cada 4 horas, lá no finalzinho dessas 24 horas vai ser reavaliado e temos 3 centímetros e um colo fino e um colo favorável para começar a dilatação. Aí entra outro medicamento que chama ocitocina sintética, que é um hormônio sintético idêntico ao nosso, natural, né? Que é a ocitocina endógena, a nossa ocitocina, que faz com que o colo do útero dilate através da contração uterina. Então, pela veia, né? Acesso na veia, a mulher vai começar a receber a ocitocina sintética numa dose mínima, sendo avaliada e reavaliada de como que ela está respondendo a essa ocitocina para começar a dilatar. Então, já ficamos 24 horas esperando e não aconteceu nada, pelo menos não tão visível, assim, deve acontecer muita coisa nessas 24 horas, né? Depois usamos o misoprostol mais 24 horas e tivemos uma pequena evolução, e aí vai começar o processo de contração com a ocitocina, que aí começam as dores do trabalho de parto e dali para frente é esperado que evolua para um trabalho de parto. Porém, às vezes no primeiro misoprostol já tem contração e evolui trabalho de parto. Às vezes no segundo, na maior parte das vezes, lá nos últimos, desencadeia o trabalho de parto e algumas mulheres não vão precisar induzir com a ocitocina. Então, esse é um processo de indução. O processo de indução pode ser necessário com 41 semanas numa gestação normal, ou se uma mulher é hipertensa, ela vai precisar induzir o trabalho de parto dela antes do final, porque lá para as últimas semanas aumentam os riscos de pré-eclâmpsia. Então, uma mulher que é hipertensa, mesmo que ela seja medicada e controlada, ela vai precisar induzir com 39 semanas, na maioria dos casos. Uma mulher com diabetes gestacional, dependendo do quanto ele está controlado ou não essa glicemia e de como está o peso do bebê, ela vai precisar induzir às vezes com 37 semanas, né? Assim que o bebezinho fica a termo, que a gente chama que ele está pronto. Então, o processo de indução é esse mesmo, 24 horas de comprimido, mas depois inicia a ocitocina. Ele é o mesmo para essas indicações. Isso é um parto induzido. E às vezes, durante um trabalho de parto que começou espontaneamente, mas chega lá nos 7 centímetros, teve uma parada de progressão. Às vezes o uso de uma ocitocina vai devolver a contração uterina e ajudar a finalizar esse trabalho de parto. Por que as pessoas que trabalham com parto humanizado, doulas, enfermeiras, médicos, assim, criaram uma fala bem importante contra a indução no início do movimento de humanização? Porque a indução era usada de rotina para todas as mulheres e não só para as que precisavam. Então, se chegava no hospital, existia um procedimento em série. Entrou no hospital, vai passar por uma raspagem dos pelos, vai passar por uma lavagem intestinal. Eu tô falando termos que o senso comum assim consegue entender, tá? Passar por uma lavagem intestinal, depois vai para a cama, para a maca de um quarto de espera ali, com um soro, com a ocitocina, já para acelerar o processo de dilatação. E aí, o que se descobriu pesquisando, né, e tendo evidência científica de melhor qualidade sobre parto? Que a ocitocina, esse hormônio sintético que é usado para forçar a contração uterina, se ela não for bem indicada, se ela não tiver uma necessidade para ela estar sendo aplicada, ela pode, por si só, ela trazer complicação para o trabalho de parto. E também se descobriu que quanto menos se mexe na mulher, quanto menos se intervém, melhor é o desfecho do trabalho de parto. E uma intervenção que a gente faz, desnecessária, pode acarretar na necessidade de outra, e de outra, e de outra, que é chamado de cascata de intervenções. Então, se preparar para o que é normal do trabalho de parto e evitar pedir a ajuda, pedir que façam alguma coisa, é muito importante para o desenrolar do trabalho de parto ser da melhor forma possível. Além de que a ocitocina, ela aumenta o relato de dor da mulher em relação ao trabalho de parto. Uma das hipóteses é que a nossa ocitocina endógena,
ela consiga ultrapassar uma barreira cerebral que desencadeie a produção de outros hormônios que trazem sensação de relaxamento e prazer. E que a ocitocina sintética não consegue ultrapassar essa barreira e fazer essa cascata de hormônios de alívio. Então, o relato de dor das mulheres é maior com a ocitocina sintética. Então, a gente hoje não é contra o uso de indução e ocitocina, mas luta para que seja usado em casos específicos onde haja uma necessidade real e onde possa fazer uma diferença positiva para o desfecho do trabalho de parto. Então, aí depois de induzir, ela vai estar ali no trabalho de parto. E aí, o que acontece ali no trabalho de parto? Tu fala sobre as fases do parto. É nesse Isso. momento onde que acontece essas fases do parto? Eu sei que Aí, lá na uhum, aulinha que tu deu, tu falou vários nomes. Eu gostaria que tu falasse novamente, porque eu vou já falar. esqueci. Perfeito.